Tem um verso de Efésios capítulo 5, onde Paulo diz assim, olha, portanto, sejam imitadores de Deus. Em outro momento, Paulo vai falar, sejam meus imitadores quando eu sou de Cristo, né? Sim. Mas aqui ele está falando, sejam imitadores de Deus. Mas como imitadores de Deus? Como filhos amados. Da mesma forma como Jesus é o filho amado de Deus, ele diz, olha, vocês também são filhos amados de Deus. Portanto, imitem o Pai de vocês e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha que interessante, Mayara. Paulo está falando aqui que o intercambiável, o equivalente de Jesus amar é ter se entregado por nós como sacrifício. O que ressona bastante com o grande verso do Evangelho em João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo. O que ele fez para amar o mundo? Deu seu filho, ou seja, ele entregou, ele sacrificou uma parte de quem ele é. O seu próprio filho amado, como sacrifício, né? Então, o que Paulo está dizendo pra gente aqui é o seguinte, olha, a forma como Cristo ama, a forma como Cristo imita a Deus é se sacrificando. Portanto, imitem a Deus também como filhos amados. Então, como é que a gente deve amar a Deus? Como é que a gente deve imitar a Deus, Mayara? Se sacrificando. Agora, é como sacrifício, né? Não. Como substituição de pecados? Óbvio que não. Mas existe Romanos um papel, 12 né? vai falar que tipo de sacrifício é esse. Então, se a gente quiser entender o que é se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, Paulo vai explicar isso bem explicadinho lá em Romanos capítulo 12. O que é ser o sacrifício, né? Que tipo de sacrifício, que tipo de oferta, né? Não é a oferta pelo pecado, porque a oferta pelo pecado, Jesus é a oferta pelo pecado. Só que dentro do santuário não havia apenas ofertas pelo pecado. Paulo lá, ele explica que tipo de oferta, o que é essa vida sacrificial, né? O verso 8 aqui diz o seguinte, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são a luz no Senhor. O que Jesus fala lá atrás também, né? Vocês são a luz do mundo, né? Portanto, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, não sejam cúmplices, olha aqui de novo, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Olha que interessante, Mayara, porque esse é todo o ponto, né? Quando a gente desobedece à vontade de Deus e pratica as más ações, a gente está sendo cúmplice de manter o status quo do egoísmo e da maldade do mundo. Ou seja, a gente está dando vazão aos efeitos colaterais negativos do grande conflito, do pecado, da maldade. Então eu falo assim, o que importa é eu aceitar Jesus, tal... Não, ok, a salvação é por aceitar Jesus. Só que o que a gente não entende muitas vezes é que essa aceitação vem pela fé. E o que é a fé? Fé é a confiança em Deus. E como é que você confia em alguém a quem você não serve, a quem você não obedece? Confiar em Deus é justamente entregar sua vida nas mãos dele. É por isso que vem a fé. Agora, eu confio nele, mas não o obedeço? Eu não acho que o que ele fala é o melhor para mim? Então, que espécie de fé é essa? Que não resulta justamente em parar de ser cúmplice como Judas foi, como em determinado momento Pedro foi quando ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, não se sacrifica. Preserva-te a ti mesmo. Né? Olha o que ele falou. Preserva a própria vida, não se entrega como sacrifício. Mayara, se Jesus se oferecer como sacrifício é a representação do caráter do Pai, é demonstrar a glória de Deus, quando Pedro pede para Jesus não se sacrificar, o que Pedro está pedindo para Jesus? Para de revelar o Pai. Grande isso, né? É coisa absurda, né? Cara, que não doideira. revele mais o Pai. Olha, para de ser Deus, você tá sendo Deus demais. Cara, é sinistro. E aí, isso não é obra de Satanás? Isso é obra de Satanás. Jesus, ele disse, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a vida de Cristo foi voltada 100% em fazer a vontade daquele que o enviou. Né, que foi o seu Pai. Eu acredito que a essência de todas as tentações que Jesus sofreu, eu sei que a gente não tem relato de todas elas na Bíblia. A gente só tem relato de algumas, né? Os próprios evangelistas deixam isso claro. Passou por muitas outras tentações que não estão escritas, né? Então, mas a essência era essa questão de deixar de ser um revelador do Pai e ser um revelador de si mesmo a parte do Pai ou independente do Pai. É a mesma questão hoje. O Satanás não mudou a estratégia. Ele continua com a mesma estratégia de sempre. É o mesmo discurso. Ele pode mudar talvez as formas, mas o discurso continua sendo o mesmo. Né? E todas as vezes que a gente aceita esse convite de ser um revelador
do Pai, mas independente do Pai, na verdade nós estamos mostrando quem é o nosso verdadeiro Pai, né? A gente está refletindo as obras de quem a gente verdadeiramente serve. Esse que é o ponto. A questão é que todo mundo é escravo daquele a quem serve, né? A questão é, a gente é escravo de alguém que é amoroso, compassivo, misericordioso, que deseja o nosso bem, o nosso melhor, ou a gente é escravo de alguém que tem um projeto ambicioso de poder e egoísmo, né? Mas aí vem a verdadeira questão da liberdade. Uhum. A liberdade é um assunto mal entendido na Bíblia. O livre-arbítrio, enfim, né? É um assunto, de certa forma, bem mal compreendido na Bíblia. Porque essa historinha que a gente é livre para a gente fazer o que a gente quer, não vem de Deus. Vem do diabo. Porque o grande lance da liberdade é você foi liberto para você poder resolver sob qual senhorio você vai viver. Exato. Essa é o grande X da questão do assunto, da temática da liberdade. E quando você escolhe viver a liberdade que você tem em Cristo, você não está à vontade para você fazer as coisas do jeito que você bem entende, porque não combina com a forma de vida de Cristo, porque Cristo não fez o que fez quando esteve nessa terra, porque ele fez o que bem entendeu. Quando ele pensou em fazer o que bem entendeu, que é lá naquela oração, se você ler a oração de Jesus no Getsemane, você vai perceber claramente que o que ele pede para o Pai é, se possível, eu não gostaria de passar por essa experiência. Passa de mim o cálice, né? Mas no final ele diz, olha, mas contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele pegou a liberdade que ele tinha de não querer passar por aquela experiência e ele devolveu essa liberdade para o Pai. Então isso é estar convertido em Cristo. É eu pegar o dom da liberdade que Deus me deu e eu devolver para Ele. Isso, devolver para quem de fato sabe o que está fazendo, né? A gente nunca confia em quem fez para poder dizer como é que funciona, né?